Bom, neste vídeo vamos dar então início à formação do Unity. Nesta formação nós vamos utilizar a última versão do Unity, portanto a versão 6, e vamos utilizar um novo sistema de input, que o Unity já tem há alguns anos, mas que até agora era opcional e basicamente implicava desistir do sistema antigo de input. Hoje em dia é possível ter os dois. E além disso, em vez de usarmos a Pipeline Core, vamos utilizar a Universal Render Pipeline. Portanto, devemos começar por pesquisar por Unity Hub, no vosso motor de pesquisa preferido, e depois clicar no link que se aparece. Portanto, o Unity é, como de certeza sabem, é um editor e um motor de jogo. Portanto, ao mesmo tempo o Unity tem um motor de jogo e tem um editor. E basicamente, como existem diferentes versões do Unity e que foram evoluindo ao longo dos anos, existe o Unity Hub que nos permite fazer a instalação e gerir diferentes projetos com diferentes versões, porque há versões em que os projetos não podem ser migrados, porque as alterações iam fazer com que eles deixassem de funcionar. Portanto, começando por pesquisar por Unity Hub, isto é o site da Unity, e nós vamos começar por fazer a instalação precisamente do Unity Hub. Portanto, é só clicar aqui onde diz Get Started e depois Download para a versão, para o sistema operativo que vocês tiverem. Basicamente, eu vou utilizar o do Windows, porque é o PC que eu tenho. Se tiverem Mac ou se tiverem Linux, é só seguir as instruções que aqui estão. Depois de fazerem a instalação do Unity Hub, que é relativamente pequena, vocês também vão precisar ter uma conta. Portanto, se vocês quiserem, podem criar aqui a vossa conta para o Unity, mas também é possível criá-la a partir do Unity Hub. Pronto, depois de então instalarmos o Unity Hub, vamos abrir. O meu Unity Hub já tem várias versões do Unity instaladas, o vosso não terá nenhuma. O meu também já tem aqui alguns projetos. O meu está a pedir para fazer o sign-in. Portanto, eu vou fazer aqui o sign-in fora do ecrã, porque eu não preciso que vocês vejam a minha conta do utilizador. Ok, aceitar aqui. Pronto, e este é o Unity Hub. Ele está a dizer que eu tenho uma atualização nova, portanto eu já vou fazer o restart, mas para vos mostrar aqui do lado esquerdo temos um separadorzinho em que nos vão aparecer os projetos que nós tivermos. Eu aconselho-vos a arranjarem uma pasta no vosso disco que não seja na pasta dos documentos. Eu acho que por defeito o Unity, pelo menos aqui há uns anos, usava a pasta dos documentos. Isso por vezes cria-nos alguns problemas. E também não aconselho a pôr dentro da pasta do OneDrive, porque por vezes o OneDrive pode tentar fazer sincronizações, melhor dizendo, e provocar alguns problemas com os nossos projetos. O próprio Unity tem um sistema de gestão de versões source control, portanto, semelhante ao GitHub, e mais vale utilizarem esse sistema do que propriamente usarem o OneDrive. Pronto, então depois por baixo dos projetos temos as instalações. Aqui é onde vocês encontram as diferentes versões do Unity que vocês tiverem instaladas no vosso computador. Eu neste momento tenho a 2021, a 2022 e tenho a versão 6. Depois tem aqui um separador para quem quiser usar o material de aprendizagem do próprio Unity. Aqui tem recursos da comunidade. A Unity faz muitas atividades com a comunidade. Tem um canal no YouTube onde partilha muitas conferências que vocês também podem ver e aprender algumas coisas. E depois temos aqui as settings. No meu caso, eu defini aqui a localização dos meus projetos para o disco E. E depois vocês podem também pôr aqui onde é que vocês querem fazer as instalações das diferentes versões do editor. Aqui o aspecto, se querem o dark ou light e por aí fora. Pronto.
Portanto, depois de vocês terem aqui o vosso Unity Hub, se vocês não tiverem a conta, a primeira vez que forem abrir, ele vai-vos pedir para vocês fazerem o login, ou então para criarem a conta. Sempre que houver atualizações, aparece assim uma mensagem. E eu vou fazer aqui o Restart Now, então, para satisfazer aqui o Unity Hub e fazer a atualização. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer depois de ter o Unity Hub a funcionar é instalar uma versão do Unity. Convém que vocês tenham algum cuidado com os antivírus. Já houve pessoas que tiveram problemas na instalação do Unity Hub e posteriormente até na instalação dos editores. Se vocês tiverem algum problema, se demorar muito tempo a instalar, experimentem pôr o antivírus desativado durante algum tempo para ver se é possível fazer a instalação sem o antivírus estar a bloquear. Pronto. Tendo então agora o Unity Hub, ele diz-nos aqui que já existe a versão 6.2 do Unity e eu vou aproveitar para instalar, assim usamos todos a mesma versão, portanto a 6.2. Eu vou aqui às instalações, instalos, e vou clicar aqui no Install Editor, que está aqui no canto superior direito. E aqui é onde vocês podem escolher as diferentes versões. Normalmente procurem versões que digam LTS, que são as versões que têm suporte de longa duração. Portanto, se quiserem arriscar e usar versões que ainda estão em beta ou em alpha, também podem ir aqui nas pré-releases, e no arquivo vocês depois podem encontrar versões mais antigas. Há aqui um link para o site da Unity. Portanto, aqui dizia que havia a versão 6.2, que é esta aqui. Portanto, 6.2. Normalmente estas versões costumam ter atualizações quase semanais, mas alteram basicamente, normalmente alteram estas letras aqui no final. Neste caso é 2F1, e isso não é muito importante. Eu aconselho que durante a formação não façam atualizações ao Unity, a menos que existam bugs que não se conseguem contornar. Pronto, então vamos clicar aqui no Install e vocês podem ver o que é que querem instalar. Basicamente, se ainda não tiverem o Visual Studio Community, ele instala-o. No meu caso, ele diz que já está instalado, portanto não aparece para instalar. E depois tem aqui a possibilidade de vocês instalarem já suporte para diferentes plataformas. Eu neste momento não vou selecionar nada disto, nós podemos sempre selecionar isto mais tarde. Aqui tem os Language Package e documentação. Documentação também nós encontramos tudo na internet, portanto também não vou instalar nada. Portanto vou mesmo instalar só o editor. Eu só queria ver em que pasta é que ele vai instalar. Ele fez aqui uma animação, agora está a fazer aqui o download. Pronto, eu vou basicamente interromper, porque isto vai demorar um bocadinho, vou interromper aqui o vídeo e quando ele acabar de fazer a instalação, ele primeiro faz o download, depois deve-nos aparecer uma janela para fazer a instalação. Não sei se esta versão é mais ou menos moderna em relação a isso, mas se houver alguma coisa que seja importante eu mostrar-vos, eu mostro-vos no vídeo. Pronto, agora que fez o download aparece esta janela para dizermos se nós permitimos a instalação, dizemos que sim, e ele agora vai passar à fase de instalação desta nova versão. Normalmente eu apago as versões que sejam dentro da mesma geração, mais antigas. Neste caso eu tenho a 6.1 e estou a instalar a 6.2, eu vou desinstalar a 6.1 para não ficar a ocupar muito espaço e fico normalmente por geração com uma das versões. Não preciso, porque estas versões normalmente não são impeditivas de fazer o upgrade dos projetos que nós já tivemos. Por exemplo, os projetos que eu tenho da versão 2021 e desde 2022, muito provavelmente se eu tentasse fazer a migração para a 6 ia ter alguns problemas. Porque por vezes quando esta... Aliás, a versão 6 trouxe muitas coisas novas, passou um processo complicado até em termos de licenciamento. O Unity é gratuito, gratuito para utilizadores, podemos publicar projetos para vender. No entanto, existem limites no número de instalações e no valor que esses projetos podem render em termos monetários. Portanto, eu agora não tenho de cabeça exatamente qual é que é o limite, mas convém também ter isso presente. Portanto, o Unity sendo gratuito não é totalmente gratuito.
e não é open source, ao contrário do Godot, por exemplo, que é um concorrente do Unity, mas é open source. Pronto, eu vou parar outra vez a gravação até a instalação estar concluída e depois já continuamos. Pronto, finalmente a instalação terminou e nós agora podemos então passar à próxima fase, que é criar o nosso projeto. Portanto, para criarmos o projeto, voltamos a um separador que diz Projects, clicamos no botão que diz New Project. Depois, isto pode demorar um bocadinho a carregar, dependendo se vocês têm mais ou menos internet mais ou menos rápida. Aqui vocês podem escolher diferentes versões. Portanto, se vocês tiverem vários editores instalados, podem escolher diferentes versões. Portanto, eu vou usar o 6.2. Aqui deve-vos aparecer se vocês já criaram alguma organização na vossa conta do utilizador. Aqui é onde vocês escolhem o nome do projeto e depois há aqui um pormenor que foi uma das últimas novidades, que é os projetos agora, por omissão, melhor dizendo, têm esta nuvenzinha aqui. Isto quer dizer que o projeto vai parar aos servidores da Unity. E sinceramente a mim não me interessa isso. Eu só me interessa pôr nos servidores da Unity. Por exemplo, se eu estiver a trabalhar com mais outro utilizador, com mais outra pessoa, e nós podemos ter 3 pessoas a trabalhar no mesmo projeto de forma gratuita, sendo que depois há um limite no tamanho do projeto e vocês vão ver que os projetos do Unity crescem a uma velocidade assustadora. Portanto, eu vou escolher aqui onde diz Create no Local Project. E agora vou pôr aqui então o nome do meu projeto. Vou apagar este My Project. Vou pôr Unpri 2025 26 e depois gosto de pôr WIP, quer dizer que nós estamos no Work in Progress. Pronto, aqui em baixo é a localização onde o vosso projeto vai ficar. Se vocês quiserem ativar o Version Control, mais uma vez isto tem a ver com ter várias pessoas a trabalhar, ou então se vocês quiserem criar cópias do vosso projeto conforme for sendo desenvolvido. Pronto, agora o mais importante é aqui no meio as opções que nós temos. Portanto, vocês aqui têm muitas opções. Por exemplo, se vocês quiserem já experimentar fazer coisas mais avançadas com realidade aumentada, existem aqui VR, AR, portanto, há aqui muitas opções. Vocês podem pegar num projeto que já exista para aprenderem, que já existem com base naquilo que o Unity nos fornece, naquele material de aprendizagem que o Unity nos fornece. Pronto, mas basicamente o que nós queremos é 3D, portanto é este que diz Universal 3D, e aqui em cima vocês podem confirmar que diz é um template, inclui as settings e os assets para começar com a Universal Render Pipeline. Portanto, é um modelo básico com as configurações básicas. Não deve ter nada, basicamente não deve ter modelos 3D nem nada, mas tem a estrutura básica de um projeto para fazermos o jogo em 3D utilizando a Universal Render Pipeline. Basicamente, o que é esta história da Universal Render Pipeline? O Unity tem procurado aproximar-se de se calhar, o maior competidor em termos de motores de jogos, que é o Unreal Engine, e cada vez consegue ter melhor qualidade gráfica. Portanto, o projeto facilmente se consegue criar em projetos com um aspecto gráfico muito interessante, com efeitos pós-processamento e por aí fora. Isso implica também, por outro lado, o verso da moeda, que é o projeto fica muito mais pesado. Portanto, eu estou a fazer isto num portátil com uma placa gráfica dedicada, mas não é uma placa gráfica por aí além, uma 3050. Se vocês começarem a meter muitos efeitos de pós-processamento, muitos modelos 3D, o vosso projeto rapidamente chega a ter 10, 15 GB de ocupar no espaço e em termos de performance vão ter uma penalização porque vai ser muito pesado. Até às versões mais antes da versão 6, vocês podiam usar esta que diz Core e que depois, deixem ver onde é que ele está, se é que ainda aparece aqui, esta Built-in Render Pipeline. Esta era a Render Pipeline recomendada mais antiga. Hoje em dia a Unity o que recomenda é a Universal Render Pipeline 3D. Portanto, vamos então escolher Universal 3D
e escolher aqui o Core. Basicamente o 2D, só para perceberem isto, o Unity permite fazer jogos de 2D também, mas basicamente o 2D, a configuração do 2D é a mesma do 3D, só que em vez de termos a liberdade de manipular os três eixos, no 2D o eixo dos eixos fica bloqueado. Portanto, e basicamente tudo que nós conseguimos manipular nos eixos dos Zs é para fazer sobreposição de elementos, mas na prática tudo vai se mover no eixo dos X e dos Y. Pronto, posto isto, escolhemos então o nosso projeto local. Eu estou a ver ali a nuvem, espero que... Pois, já tinha mudado para pôr no online, mais uma vez. Confirmem que não está ali a nuvem, se não querem pôr online. Escolhemos o nome do nosso projeto, a localização e aqui a Render Pipeline, o URP, Universal Render Pipeline, e clicamos agora aqui em Create Project. E o Unity Hub vai criar o nosso projeto e vai abrir o Unity com o nosso projeto já aberto. Eu vou minimizar daqui o Unity Hub. Ele está a abrir aqui o Unity nesta janela. Vou-vos pôr aqui. E vamos esperar agora para que o projeto seja criado e que o Unity abra. E depois eu vou-vos mostrar aqui a estrutura do projeto. Vocês vão ver que um projeto do Unity basicamente é um conjunto relativamente grande de pastas. E vou-vos mostrar os elementos básicos do Unity. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos no Unity é uma hierarquia. Portanto, uma cena no Unity é, se quiserem, correspondente a um nível. E dentro de uma cena nós temos uma hierarquia daquilo que o Unity chama os Game Objects. Portanto, qualquer elemento que nós vamos ter na nossa cena chama-se um Game Object. E os Game Objects têm componentes. O Unity tem uma linguagem de programação, já teve várias, hoje em dia tem uma linguagem de programação que é o C#. E nós não vamos estudar C#, partimos do princípio que as pessoas já têm uma mínima noção do que é o C#. Nós vamos estudar aquilo que são as funções que o Unity acrescenta ao C#, que nós todos já devemos ter utilizado. Aquilo que nós vamos tirar a partir do C# também não é nada do outro mundo. Portanto, basicamente vamos ter ciclos, vamos ter listas, vamos ter arrays, vamos ter classes, funções dentro de membros da classe e propriedades. Portanto, andará à volta disto, tipos de dados. Para quem nunca usou C# também não precisa ficar muito assustado com isso. E basicamente o Unity, o que é que nos permite? Permite-nos arrastar elementos. O Unity permite-nos importar elementos sem ser preciso, teoricamente, sem ser preciso instalar nada. Há algum tipo de ficheiros que é necessário ter instalado aos programas específicos. Por exemplo, o Blender, nós não precisamos de o ter instalado. No entanto, se vocês tiverem instalado o Blender, têm mais flexibilidade porque podem importar ficheiros no formato Blender. O Unity não permite, por si só, fazer modelação 3D. Portanto, o Unity é um editor, mas nós trazemos para o Unity os modelos 3D já construídos. Ele tem uma ferramenta rudimentar que nos permite criar elementos 3D e manipular elementos 3D, mas são só os elementos que estão criados dentro do próprio Unity. Pronto, está aqui então o editor. Aqui em cima temos a nossa barrazinha de menus. Como vocês podem ver, isto tem muitos menus por aqui afora. O layout que nós temos aqui, nós podemos alterar aqui no canto superior direito, neste drop-downzinho que diz layout. Basicamente este é o layout por defeito, dependendo depois do aspecto que vocês quiserem, dependendo também da resolução dos vossos próprios monitores. Vocês, até se tiverem mais do que um monitor, vocês podem pegar numa destas janelas e mudá-la para o segundo monitor. Às vezes dá jeito, por exemplo, vocês têm aqui em cima duas janelas, que é a janela da cena e a janela do game. Se vocês quiserem, podem simplesmente pegar, por exemplo, neste separadorzinho que diz game, clicar e arrastar e ele fica como uma janela flutuante. E pegando neste separador, se eu arrastar outra vez para o mesmo sítio, ele volta a bloqueá-lo lá no lugar. Se vocês desconfigurarem isto tudo, podem sempre ir aqui ao Default Layout e ele volta a reconstruir o layout
de default. Vocês também podem pôr com o vosso layout. Portanto, eu posso, se vocês quiserem, por exemplo, podemos arrastar. Atenção que é arrastar sempre a partir da etiquetazinha do tab. Arrastar e, por exemplo, dividir aqui este espaço entre estas duas. Eu depois, mais tarde, posso chegar aqui e gravar o meu próprio layout, onde diz Save Layout. E depois ele aparece-me aqui nestes exemplos que aqui estão. Eu depois já vou-vos mostrar mais um bocadinho sobre como é que eu gosto de organizar isto, mas basicamente é para vocês saberem que podemos, isto é tudo configurável, é só arrastar e nós podemos arrastar isto quando queremos. Inclusivamente, como eu disse, se vocês quiserem, podem pegar nisto e arrastar para outro ecrã e isto ficará no outro ecrã. Neste momento eu tenho no segundo ecrã aquela janelazinha. Pronto, e mais uma vez, se vocês desconfigurarem tudo, vêm aqui ao layout, põem default e volta tudo a aparecer. Pronto, aqui, começando pela janela da cena. A janela da cena é onde nós trabalhamos com o editor. Portanto, tudo o que nós fazemos é feito nesta janela da cena. Basicamente, temos sempre esta barrazinha aqui, que é a barra para nos permite manipular os elementos que nós temos dentro da cena. E, normalmente, ao lado temos esta janelazinha da hierarquia. Vocês podem ver que esta cena chama-se Sample Scene, porque diz aqui em cima na barrazinha Sample Scene. E diz aqui também na hierarquia. Sempre que vocês virem estes triângulozinhos, é só clicar para expandir. Portanto, estão a ver aqui, colapsa e expande. A Sample Scene é a cena que o Unity cria quando criou o projeto e ela existe já no nosso sistema de ficheiros. Portanto, ela já está materializada no sistema de ficheiros. E onde é que ela está? Onde é que nós vemos o que é que existe dentro do nosso projeto do Unity? Aqui embaixo na janela Project. Portanto, aqui na janela Project é aquilo que vocês têm no sistema de ficheiros. Vocês, inclusive, podem fazer uma coisa que é clicar com o botão direito numa destas pastas. Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito na pasta Scenes. E depois há aqui uma opção que é abrir. Onde é que ela está? Show in Explorer. Pronto, isto vai-vos mostrar. Vai-vos abrir o explorador do Windows com o vosso projeto. Vocês podem ver que eu tenho aqui o explorador do Windows. Tenho 3 pastas. Scenes, corresponde à primeira pasta que eu tenho ali, Settings, que é a segunda, e depois Tutorial Info, que é a terceira. Ok? Depois existem muitos ficheiros que são criados pelo Unity, que normalmente têm esta extensão Meta. Ok? Isto são ficheiros de metadados, nós não devemos mexer neles. Tipicamente, se o Unity não bloquear, não criar problemas, estes ficheiros nós não temos que mexer neles. E normalmente encontramos um ficheiro destes por cada pasta que nós temos. Portanto, vocês podem ver que está aqui Scene, Settings e Tutorial, e também por cada asset ou por cada ficheiro que nós temos. São mesmo muitos ficheiros. Eu posso até fazer já aqui uma experiência. Aliás, eu vou-vos mostrar a estrutura do projeto. Portanto, esta pasta Assets é a pasta Assets que vocês veem ali em Project, mas o projeto não começa na pasta Assets. Eu vou clicar na pasta Assets. Ou melhor, eu vou clicar na pasta anterior à pasta Assets, que no meu caso é aquela que tem o nome do meu projeto, e vocês podem ver que isto tudo é o projeto do Unity. O Unity não tem um ficheiro de projeto, mas como nós temos como ele usa o Visual Studio como editor de código, e só como editor de código, existe aqui este ficheiro que é a solução e este ficheiro que é o projeto, mas isto são ficheiros do Visual Studio, não são ficheiros do Unity. Okay? O Unity basicamente sabe que existe esta estrutura de pastas e é isto que ele tem, que ele procura quando nós criamos um projeto. Eu vou-vos só fazer aqui propriedades para vocês verem que isto já tem aqui 1.6 GB, já são quase 30 mil ficheiros. Portanto, sem nós termos feito nada no nosso projeto, já ocupa muito espaço. Pronto, continuando aqui a explorar então aqui as nossas janelas. Temos depois a janela da consola. Aqui é onde vocês vão encontrar erros ou avisos quando alguma coisa corre mal. E também é para aqui que nós podemos mandar mensagens do Unity para fazer o debug. Portanto, por vezes nós precisamos de fazer o debug para saber o valor de uma variável, saber qualquer coisa, que aconteceu qualquer coisa. E então nós podemos mandar umas mensagens para aqui. Esta janela da consola, por vezes, também tem erros do próprio editor. Okay? Este botão Clear limpa os erros, se houver cá algum, os erros ou os avisos. Quando vocês clicarem no Clear, se não desaparecer alguma mensagem de erro, quer dizer que vocês têm um erro no próprio código, no vosso código, e têm que o resolver, porque enquanto tiverem um erro no vosso código, o Unity não corre o vosso projeto. Pronto, continuando. Aqui em cima temos estes botõezinhos. O primeiro botão é o que faz o play, e nós entramos em modo de jogo
basicamente põe a correr o nosso jogo. Nós podemos já clicar cá para ver o que é que acontece. Play. O Unity vai compilar, vai ver se há algum problema no nosso projeto e estamos a correr. Neste momento o nosso jogo está a correr, vocês podem ver que o botão mudou agora para aquele íconezinho típico do stop. Ao lado temos um pause, isto permite-nos pôr o jogo em pausa e nós podemos analisar aqui na hierarquia, clicar nos nossos Game Objects e ver como é que eles estão, ver as propriedades e por aí fora. Onde é que nos aparecem essas propriedades? Por exemplo, quando eu clico aqui na Main Camera, vocês têm outra janela do lado direito que é a janela de Inspector. Isto é a janela das propriedades do Game Object. Basicamente, esta janela normalmente é composta pelo nome do Game Object, Main Camera. Como vocês podem ver, corresponde ao que está ali na hierarquia. Nós podemos ter Game Objects com nomes repetidos. Ok? Não há nenhum problema. O Unity não se preocupa com isso, porque o Unity atribui-lhe um ID interno. E depois, os Game Objects, o mais básico Game Object que nós podemos ter, tem que ter este componente, Transform. Ok? Isto tudo são componentes. Como vocês podem ver, podemos os colapsar. Por vezes há gente que colapsá-los porque temos muitos componentes. Mas basicamente o Game Object mais simples que nós podemos ter tem um nome e depois tem a Transform. A Transform não é mais do que a posição daquele elemento no mundo 3D. Vocês podem ver que temos aqui X, Y e Z. Já agora, o Unity usa este sistema X, o Y para cima e o Z é a profundidade. Portanto, X é para a direita e para a esquerda, Y de cima e baixo e o Z é o frente e o trás, digamos assim. Ok? Depois temos a rotação do Game Object. Neste caso, o Game Object não está rodado, está na rotação 000, portanto não está rodado sobre nenhum dos eixos. E depois temos a escala. Neste caso também, porque isto é a câmara, não faz sentido estarmos a aumentar a escala. A escala basicamente diz qual é a proporção do objeto original que nós importamos, como é que ele vai aparecer. Portanto, aqui a escala nós já vamos ver, se o valor for superior a 1, quer dizer que o objeto está ampliado, digamos assim. Se o valor for sempre de 1 em todos os eixos, quer dizer que o objeto está igual à escala original. Se o valor for entre 0 e 1, quer dizer que o objeto está diminuído em relação ao objeto original. Portanto, isto aqui não é, digamos assim, uma métrica. O Unity usa metros como a unidade de medida. Portanto, aqui quer dizer que este objeto está 1 metro para cima e 10 metros na direção menos 10 do eixo dos Z's, portanto, mas aqui a escala não é em metros, portanto aqui a escala é a proporção em relação ao objeto original. Pronto, o jogo está em pausa, eu vou pará-lo. Quando os jogos estão em pausa, nós não podemos fazer alterações a eles que durem. Portanto, eu posso, por exemplo, ter o jogo em pausa e mudar aqui a minha câmera. Estão a ver, eu estou a arrastar estes eixos da câmera e está a afetar ali a posição. Portanto, eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem melhor. Portanto, quando eu mexo aqui nos eixos, eu vou arrastar. Vocês podem ver, eu estou a arrastar nos eixos do X ou do Y. E ele muda ali. Eu posso mudar também diretamente aqui. Eu posso chegar aqui e escrever, por exemplo, 2. Ou então, se eu colocar o rato sobre o Y, posso depois clicar e arrastar e vocês veem que ele muda também nos dois lados. Ok? Portanto, é possível fazer todas estas alterações escrevendo diretamente o valor, arrastando aqui na janela da cena, ou então assim. Aquilo que eu estava a dizer é que quando nós fazemos alterações com o jogo a correr, ou em pausa, como ele está agora, quando nós paramos, estas alterações perdem-se. Estão a ver que a câmera voltou para a posição original. Portanto, o Unity permite-nos fazer estas alterações, até com o jogo a correr sem estar em pausa. Eu posso mostrar-vos, eu vou executar e vou agora aqui à câmera, vou à janela da cena, vou aqui à câmera e vou mudá-la de sítio, arrastando-a, mas quando eu parar, ela volta para o sítio onde estava. Portanto, estas alterações que o Unity nos permite fazer servem mais como testes do que propriamente como valores que vão ficar definitivos. Portanto, continuando então aqui a explorar o nosso ambiente de trabalho. Se eu quiser adicionar um elemento, imaginem que vocês têm aqui a vossa câmara e querem adicionar um elemento à frente da câmara, por vezes é difícil nós nos posicionarmos. A câmara tem estas linhas brancas, eu vou fazer aqui um zoom out gigantesco, só para vos mostrar. Isto aqui chama-se o frustrum, é a área que a câmara consegue, entre aspas, filmar. Isto depois está aqui nas propriedades da câmara, nós depois vamos ver isto com mais calma, sem
Isto é como vocês podem ver, a câmera está em perspectiva. Se nós estivéssemos em 2D, ela estava em ortográfico. E este é os elementos que nós colocamos dentro desta área aqui, é os elementos que ela vai conseguir filmar. No entanto, por vezes é difícil nós nos posicionarmos aqui, então é importante nós aprendermos também a andar aqui na nossa cena 3D. Portanto, a roda do meio do rato, e para quem tiver Macs às vezes não tem esta roda do meio do rato, dá muito jeito porque aproxima-nos do elemento e afasta-nos. Também podemos nos aproximar do elemento clicando 2 vezes em cima dele. Por exemplo, eu vou clicar aqui 2 vezes em cima da Directional Light. Desculpem. E o Unity mostra-nos onde é que está aquele elemento. Portanto, faço duplo clique na câmera, eu mostro-me onde é que está a câmera, faço duplo clique na Directional Light, eu mostro-me onde é que está a Directional Light. Outra maneira é selecionar o elemento e com o rato nesta área da cena, carregar na tecla F, faz basicamente a mesma coisa. Ou então a roda do rato para fazer a aproximação e afastar. Nada destas opções altera qualquer coisa na minha cena. Portanto, só me altera a minha perspectiva sobre a cena, mas não altera nada daquilo que está na cena. Se eu quiser alterar a posição da câmera, tenho que arrastar ou mudar o valor dela ali na transform. Portanto, ela estava em menos 10, eu vou voltar a pôr. Aliás, vocês podem fazer Ctrl Z, porque o Unity também permite fazer isso. Ctrl Z permite-nos voltar atrás, como é óbvio. Pronto, se nós quisermos adicionar então um elemento, eu vou adicioná-lo à frente da câmera, portanto a câmera filma na direção do eixo dos Zs, nesta setinha azul, e então eu vou colocar um elemento ali à frente. O que é que eu vou fazer aqui? Vou à minha hierarquia, vou clicar aqui no mais e vou aqui a 3D Object. E basicamente o Unity tem estes elementos 3D que são aquilo que se vocês quiserem chamar de primitivas. Portanto, permite-nos criar um cubo, uma esfera, uma cápsula, um cilindro, um plano e um quadro. Portanto, eu vou selecionar, por exemplo, aqui o cubo e vocês podem ver que ele pôs o cubo na minha cena. Está nesta posição, X ficou em menos 1, blá blá blá, Y0 e no Z também menos não sei quantos. Por vezes o Unity coloca estes elementos em sítios muito esquisitos. Por exemplo, se eu tiver um nível muito grande, eu tiver a olhar para além quando insero este elemento, ele fica numa posição um bocado estranha. E então, a maneira mais simples para mim de o encontrar estes elementos é colocá-los no 000, que é o centro do nosso mundo. E então, nós aqui na Transform, deixem-me fazer aqui um zoomzito, vocês têm eu vou colapsar aqui os componentes, portanto isto são tudo componentes da Transform, de componentes do GameObject do cubo. Aqui no componente da Transform, vocês têm estes botõezinhos aqui ao lado, eu vou expandir só para vocês verem, estes botõezinhos dos 3 pontinhos, e tem aqui a opção para fazer o Reset. O Reset põe tudo a zeros, menos a escala que fica a 1. E vocês podem ver que agora o cubo, eu vou fazer duplo clique, ele está no meio no centro do universo, do nosso mundo 3D. Portanto, está na posição 0, 0, 0. E agora eu posso arrastá-lo para onde eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar à frente da minha câmera, eu sei que a câmera está a filmar na direção do Y, ele até já aparece que está na frente. Como é que eu posso ter a certeza? Eu vou aqui à minha janela do game e vocês podem ver que já ali está o cubo. Portanto, a câmera já consegue filmar, captar o cubo, porque ele está mesmo à frente da câmera. Se vocês quiserem, clicando aqui nesta barrazinha que vos aparece quando tem a câmera ligada, há aqui este botãozinho, não é este, é este, mostra-vos depois uma janela pequenina da perspectiva da câmera. E assim já não tem que ir ali à janela do game, ok? É este botãozinho aqui que diz câmaras. Nem sempre está ativo, porque depois ficamos aqui cheios de coisas na janela da cena, mas pode-vos dar jeito de ver isto. Agora, portanto, se eu quiser, posso, por exemplo, selecionar o cubo e arrastá-lo de sítio. Portanto, isto basicamente que eu estou a fazer é clicar no eixo que é na direção onde eu quero mexer, mas vocês também podem vir aqui a esta barrazinha das ferramentas e selecionar este botão que tem as 3 setinhas, ou 4 setinhas, melhor dizendo. Ok? E se vocês, em vez de arrastarem os eixos, vocês clicarem aqui no meio e arrastarem, ele deixa-vos mover em todas as direções ao mesmo tempo. Eu não gosto de fazer isto porque é sempre muito difícil saber ou ter uma ideia onde é que aquele objeto 3D está a ficar, porque nós estamos num plano 2D. Não é? E depois eu não sei se ele está mais para lá, se ele está mais para cá, só porque eu estou a andar para cima e para baixo, como é que ele faz a profundidade. Não é?
Então eu prefiro sempre fazer a movimentação dos meus objetos, arrastando sempre a partir destes eixozinhos, que assim eu tenho uma noção melhor daquilo que estou a fazer e vou também vendo aqui os valores para saber onde é que ele está, ou onde é que ele está a ficar. Se eu quiser rodar aquele objeto, aquele cubo, posso selecionar aquele botãozinho que está ali em baixo, Rotate Tool, aparecem-nos estas linhas assim e é só clicar em cima daquelas que eu quero. Por exemplo, se eu clicar aqui sobre a linha vermelha, ele vai rodar sobre o eixo de X. Estão a ver? Eu vou-vos mostrar aqui que agora já tenho ali o valor de menos 32. Se eu arrastar para o outro lado, está a afetar também o eixo do X. Depois se eu pegar no eixo na linha verde é o eixo dos Y, ele está a rodar sobre o eixo dos Y e o azul naturalmente é o dos Gs. Pronto, vocês também podem rodar, tal como eu mostrei há bocadinho, diretamente aqui nas propriedades do objeto que está selecionado. Portanto, e podemos ir rodar de qualquer das maneiras. Portanto, este primeiro botãozinho é a perspectiva onde nós estamos na cena, não muda nada na cena, muda só a nossa perspectiva. Okay? O segundo botão manipula a posição do objeto na cena e o terceiro botão a rotação. Se vocês repararem, agora quando eu seleciono o segundo botão, os eixos podem já não estar alinhados com os eixos do mundo. Não é? Portanto, o mundo tem estes eixos X, Y e Z e agora aquele objeto, porque foi rodado, está numa posição, está com os eixos um bocadinho diferentes, naturalmente. Por vezes isto não nos dá jeito, porque se eu, por exemplo, quiser agora puxar o objeto para cima, eu vou puxá-lo pelo eixo dos Y, mas ele vem nesta direção aqui, não é só para cima. Se nós quisermos, podemos aqui onde diz pivô, eu não sei se o vosso diz já pivô, não é pivô, desculpem, aqui onde diz local, o vosso pode estar a dizer global. Global quer dizer que ele está-vos a mostrar os eixos do mundo, não daquele objeto. Portanto, assim, os eixos do objeto que está selecionado é igual àquele, eu posso, apesar de ele estar rodado, posso puxá-lo diretamente, só afetando o eixo dos Y, portanto, puxá-lo para cima ou no eixo dos Zs. Se eu quiser, posso pôr em local e então mostra uma rotação, os eixos mostram uma rotação local daquele objeto. Este do lado, o pivô, temos duas opções. O center quer dizer que estes eixos vão aparecer no centro do objeto. O Unity calcula o centro do objeto e mostra-nos a partir daí. Ou então o ponto pivô. Aquilo que nós chamamos de ponto pivô é o ponto a partir do qual o objeto foi construído. Vocês vão ver que quando usarmos modelos 3D, o ponto pivô pode não corresponder ao centro do objeto. Por exemplo, quando são personagens que até estão animadas, muitas das vezes o ponto pivô é a posição dos pés. É a posição que vai ficar no chão. Portanto, por vezes a maneira como nós mostramos isto pode nos dar a entender que um objeto está num determinado sítio desculpem, só porque estamos a mostrar o centro do objeto, mas aquele centro não corresponde à posição real dele. Portanto, eu prefiro sempre ter isto selecionado como o ponto pivô, porque o ponto pivô quer dizer que o objeto está mesmo na posição que está indicada ali na transform. Se nós estivermos a mostrar aqueles eixos do centro, aqueles eixos não estão na posição que está ali na transform. Pronto, continuando aqui com o nosso cubo, eu vou se calhar fazer aqui um reset para ele voltar a estar sentar rodado, só para o trazer aqui para o pé para eu poder fazer o zoom e mostrar-vos isto. Portanto, como eu disse no início, isto é um Game Object, como tudo no Unity são Game Objects, e todos os Game Objects têm que ter o componente Transform. Neste caso, imaginem que eu não quero que ele chame cubo, eu quero que ele chame, por exemplo, caixa, então eu posso lhe mudar simplesmente o nome. Eu posso mudar o nome aqui na hierarquia, clicando uma vez sobre o nome dele, aparece-nos aquela seleção típica do Windows. Posso clicar com o botão direito e procurar aqui o Rename. Posso clicar e fazer F2. Ou então posso simplesmente selecioná-lo e depois aqui no Inspector mudar-lhe o nome. Então eu vou-lhe mudar o nome para caixa. O nome pode ser repetido e pode ter espaços em branco. Não há nenhum problema nisso. Ao lado do nome vocês têm esta checkbox. Esta checkbox indica se aquele Game Object está ativo ou não. Portanto, um Game Object pode não estar ativo e eu agora desativei e vocês veem que a caixa desapareceu e também fica ali com a cor acinzentada na hierarquia. Isto quer dizer que este Game Object é como se ele não existisse. Não é bem
mas é como se ele não existisse. Nós vamos ver depois que há aqui algumas pequenas implicações que nem sempre são muito óbvias. Mas basicamente é como se ele não estivesse na cena. Eu vou voltá-lo a ativar, portanto, checkbox, e depois vocês ali do lado direito têm uma checkbox de static. Isto indica se o objeto se move ou não. Um objeto que é estático é um objeto que o Unity faz cálculos com base na ideia de que ele não sai daquele sítio e que ele não é destruído. Por exemplo, imaginem uma casa que vocês vão ter sempre no mesmo sítio e que ela não vai sair dali e que não vai ser destruída, uma parede, um castelo, uma árvore. Okay? Nós marcamos como estático. Isto ajuda em termos de cálculos de colisões, sombras e outras otimizações que o próprio Unity faz, nomeadamente em termos de aquilo que nós chamamos o occlusion, se um objeto esconde o outro ou não. Depois por baixo temos uma tag. Todos os GameObjects podem ter uma tag, nem que seja a tag a dizer que ele não tem nenhuma tag, ou untagged. Estas tags, basicamente, é quando nós queremos criar um grupo de objetos. Por exemplo, o player tem uma tag player, vocês podem criar uma tag para os vossos NPCs, criar uma tag para as armadilhas, e nós podemos ter vários objetos com a mesma tag. Como é que nós criamos tags? Selecionamos, abrimos aqui esta drop-down e vamos aqui ao último elemento que diz add tag. E aqui temos a lista das tags que está vazia, porque as tags que existem até agora são as tags que o Unity tem. Então nós clicamos aqui no mais, eu vou-lhe chamar nova, por exemplo, faço save, volto a selecionar o cubo e agora mudo aqui para nova. Pronto, e ele agora passou a ter aquela tag nova. Ao lado das tags temos os layers. Os layers são uma funcionalidade que nos permitem também agrupar os GameObjects em layers diferentes. Normalmente isto serve para quando nós queremos, por exemplo, que um GameObject ignore outro. Por exemplo, que não colida com ele ou que um deles não reage a passar numa determinada zona onde está o outro objeto. Portanto, não é uma coisa que seja muito útil para quem está a começar agora a aprender com o Unity. Quando chegar à altura, nós voltaremos a falar dos layers. Às vezes também são úteis para as câmaras. Pronto, continuando aqui então com o nosso cubo. Depois, por baixo da transform, é o tal componente obrigatório para todos os GameObjects. E nós aqui vamos criar um GameObject vazio, vocês vão ver, é a única coisa que ele tem. Temos este componente chamado Mesh Filter. O Mesh Filter indica-nos qual é que é a mesh que está a ser usada para representar aquele objeto no mundo. Portanto, basicamente uma mesh é um conjunto de pontos ou vértices, linhas que ligam os vértices e faces. Portanto, é a representação 3D do nosso objeto. Portanto, neste caso, nós estamos a usar esta mesh que é o cubo. Sempre que vocês tiverem uma caixinha que tem este botão aqui ao lado, que é uma circunferência com uma bolinha no meio, vocês podem clicar lá e o Unity abre uma janela com outras opções que são compatíveis. Então eu posso dizer que, por exemplo, eu quero usar agora uma cápsula, clico 2 vezes na cápsula e vocês podem ver que agora o meu cubo passou a ser uma cápsula. Se eu for lá outra vez e disser que quero uma esfera, seleciono a esfera e agora o meu cubo passou a ser uma esfera. Portanto, o Mesh Filter é qual é que é a mesh que nós estamos a desenhar, que estamos a usar para desenhar ali. É só visual, ok? Portanto, eu vou voltar a pôr lá o cubo, como é óbvio. Mas basicamente é a representação visual do nosso objeto. E depois por baixo temos o componente que o desenha. Se vocês repararem, este componente, ao contrário daqueles dois, também tem aqui uma caixinha. Isto permite desativar só o componente. Então, se eu clicar aqui, desativei o Mesh Renderer. Ou seja, o GameObject continua a existir no mundo, aquela checkbox ali em cima está selecionada, mas ele deixou de ser renderizado, deixou de ser desenhado. Portanto, o jogador, o suposto jogador do nosso jogo, não o vê, mas ele está lá. Okay? Vocês vão ver que, neste caso, ele tem aquelas linhas verdes, que é o Collider, que é o próximo componente que nós vamos ver. Quer dizer que ele colide com outros objetos, mesmo que os outros objetos, ou melhor, mesmo que este objeto pareça que não existe no mundo, porque ele está invisível, digamos assim. Okay? Eu vou voltar a ativar aqui o Mesh Renderer. O Mesh Renderer, como o próprio nome indica, é a maneira como o nosso objeto é desenhado. Portanto, é o componente que vai desenhar o objeto. A primeira coisa que ele tem é o material. O material também aparece aqui em baixo.
Vocês podem ver, já vamos falar depois mais à frente de materiais, mas basicamente o material é a maneira como o nosso objeto é desenhado. Para quem joga jogos, de certeza absoluta que já ouviu falar nos shaders, e isto é o shader que está a ser usado para desenhar o nosso objeto. Portanto, não é mais do que um pequeno programa que está a ser executado na placa gráfica. Não sei se vocês pararam um bocadinho quando eu adicionei o cubo. Ali durante alguns segundos o cubo tinha uma cor diferente, porque o shader estava a ser compilado para a placa gráfica. Portanto, neste caso estamos a utilizar um shader chamado Lit. Os shaders no Unity são os nossos materiais. Nós podemos criar os nossos próprios shaders, é óbvio que não vamos fazer isto nesta formação de introdução ao Unity, mas é possível usar os nossos próprios shaders ou então usar os shaders que a Unity tem. É nos shaders que nós notamos a diferença entre utilizar a built-in render pipeline ou aquilo que nós estamos a utilizar, que é o URP, Universal Render Pipeline. Portanto, usamos shaders diferentes em função de qual é a render pipeline que estamos a utilizar. E vocês podem ver depois aqui algumas propriedades. Por exemplo, neste caso diz que este objeto vai fazer sombra. Nós já vamos pôr outro objeto por baixo para ver se ele faz sombra ou não. Blend Probes, isto tem a ver com uma funcionalidade que nós vamos falar depois na parte da iluminação, que é uma funcionalidade interessante que permite fazer uma iluminação mais dinâmica e mais realista. Ray Tracing Mode, se vocês depois tiverem uma placa gráfica com Ray Tracing, podemos também estudar um bocadinho sobre isso. E depois outras funcionalidades. Tipicamente, vocês aqui, a única funcionalidade que é mesmo importante é mesmo esta aqui, se vocês querem que ele faça sombras ou não. Por vezes nós não queremos, por exemplo, imaginem que vocês têm ali um objeto que é transparente e vocês não querem que ele faça sombras. Outras vezes nós queremos que ele seja two-sided. Nós vamos ver que em alguns casos um objeto só é visto de um lado e então nós podemos pôr para ele ser visível dos dois lados. Ou então, se ele provoca só sombras e não é visível, poderá haver alguma situação em que isso será útil. Pronto. Por fim, temos então aqui o componente Collider. O componente Collider é aquele que vai fazer com que o motor de física do Unity detecte colisões. Portanto, se num objeto não tiver o Collider, basicamente ele atravessa o outro objeto. Ele assim, eu desativei-lhe o Collider, ele continua a ser visível, no entanto, se ele chocar contra outro objeto, não choca, atravessa simplesmente. Por exemplo, se for uma nuvem, nós podemos querer que ele não tenha Collider. Nós podemos fazer com que um Collider seja um trigger, basicamente um Collider que é definido como trigger. Nós depois vamos falar mais com calma nisto numa dos vídeos em que é sobre o motor de física, mas basicamente isto é um Collider que serve para detectar a intrusão numa determinada área. Portanto, imaginem que vocês têm uma área do vosso nível em que querem que, quando o jogador chegar ali, vocês querem detectar que ele chegou ali e querem, por exemplo, carregar o próximo nível, então aquilo é um trigger. Nós podemos apagar qualquer um destes componentes clicando neste botãozinho que está aqui e fazer remover o componente. Portanto, eu posso, por exemplo, chegar aqui na linha do componente do Box Collider e remove component. Pronto, e agora o meu cubo não choca com mais nenhum, porque basicamente ele não tem um collider. Ok? Pronto, eu vou fazer aqui o reset do cubo. E agora, se vocês viram há bocadinho, eu cliquei aqui nesta mãozinha para arrastar para cima e para baixo. Como eu disse, isto não muda nada no nível, é só a nossa perspectiva. Nós também podemos fazer isto com a seta, com a roda do rato, portanto a roda do meio do rato, clicando na própria rota e arrastando para cima e para baixo. Ok? E eu agora vou adicionar um plano por baixo do cubo. Portanto, vou aqui outra vez à hierarquia. Vou clicar aqui no mais 3D Object. Agora vou escolher aqui o plano. Pronto, um plano basicamente é um objeto que só é visto de um dos lados. Eu vou-vos mostrar aqui para baixo. Vocês veem que o plano não é visto, só é visível de um dos lados. Pronto, isto tem a ver com o facto de as placas gráficas fazerem uma otimização das faces que são desenhadas e basicamente aqui neste plano existe uma normal aqui no meio que aponta para cima e então ele só é visível daquele lado. Isso é muito importante. Eu vou-lhe mudar o nome para chão. Vou mudar o nome para chão, vou-lhe pôr o mesmo acento e tudo. E agora vou colocar a caixa, vou arrastá-la para cima do meu chão. Portanto, eu vou rodar a cena
para eu conseguir puxar a caixa para cá. Estão a ver que eu não consigo ver aquela setinha azul. Então eu posso rodar a cena usando o botão direito do rato. Clicando com o botão direito do rato e andando com ele para um lado e para o outro, eu rodo a cena. Estão a ver aqui? Eu vou rodar a cena assim e agora com a roda do meio consigo arrastar para cá. Portanto, roda botão direito do rato para rodar e depois o do meio para fazer o pan, portanto, para mover para um lado e para o outro. Isto é só, mais uma vez, a minha perspectiva sobre a cena, não muda nada na cena. Agora então eu vou puxar esta caixinha aqui para o meio e vou puxá-la para cima. Ok? Estão a ver a sombra que ela está a provocar. Se eu for aqui e disser que não quero sombra, vão ver que a sombra desaparece. É óbvio que um jogo 3D sem sombras não é tão bonito, como é óbvio. Agora imaginem que vocês querem mudar a cor da vossa caixa e, por exemplo, a cor do chão. Ou seja, temos que mudar o material, porque o material é que indica qual é a cor que está a ser usada, e não só a cor, se for uma textura, pode ser uma textura, pode ser, portanto, uma cor sólida, ou então aplicamos texturas. Portanto, basicamente o que é que nós vamos ter que fazer? Se vocês tentarem mudar aqui no material, vocês estão a ver que isto está tudo read-only. Portanto, o material que foi aplicado é um material por defeito e neste nós não podemos mexer. Então nós temos que criar os nossos próprios materiais. Vamos aqui à janela do Project e, muito importante, convém nós sermos organizados porque o nosso projeto rapidamente cresce e perdemos o controle disto tudo. Então já temos aqui uma pasta para as cenas, onde temos a nossa sample scene. Estão a ver, isto é o ficheiro que tem a informação que nós temos aqui. Esta informação ainda não está gravada, porque vocês reparem, tem aqui um asteriscozinho em cima que diz que ela não está gravada. Se vocês quiserem gravar é só fazer Ctrl S, ou então ir aqui a File e fazer Save. Isto grava a cena para este ficheiro aqui. Vocês depois quiserem podem mudar-lhe o nome. Okay? Agora, dentro desta pasta Assets do nosso projeto, onde vão existir todos os elementos que fazem parte do nosso projeto, incluindo os materiais. Então eu vou criar uma pasta nova. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em Assets, ou então clicar com o botão direito nesta área toda livre que nós temos aqui, tanto faz. E depois neste menu vou a Create Folder. E agora vou dar um nome a este pasta Materiais. Ok? Vocês podem ver que a pasta está vazia. O Unity até nos mostra quando as pastas estão vazias. E agora seleciono a pasta dos materiais, faço novamente o botão direito. Mais uma vez pode ser em cima da pasta ou pode ser nesta área aqui vazia. Create. E agora vou escolher Material. E eu agora vou dar um nome ao material de acordo com a cor que ele vai ter. Por exemplo, este aqui vai ter o azul. Eu vou-lhe chamar azul. Agora, ao selecionar este material aqui, vocês podem ver aqui as propriedades dele. É o shader lit, ou o material lit. Lit quer dizer que é iluminado, que vai ter sombras. Vai utilizar o workflow metallic. Isto quer dizer que basicamente nós temos aqui uma propriedade que é até que ponto que o nosso material é mais ou menos metálico. Isto tem a ver depois também com os reflexos que ele provoca. O smoothness, que é se a superfície vai ser muito macia, muito lisinha ou não, ou mais áspera. Vocês podem mudar aqui para specular, ok? E depois isto muda aqui, esperar um bocadinho. Pronto, agora vocês veem que já diz specular map e diz specular alpha. Eu vou manter o metallic, ok? Aqui depois por baixo do metálico temos o opaco, ou se o vosso material vai ser transparente. Se escolherem transparente, quando o Unity der, aparece-nos aqui, onde é que ele está? O alpha. Ok. E depois devia estar aqui o alpha algures, que eu não o vejo aqui, mas depois já vimos isso. Eu vou manter então o opaco, para já. E depois aqui temos o base map. O que é o base map? É a cor base dele. Nesta caixinha aqui que vocês têm aqui, podem arrastar para cá uma textura. Como nós já não temos texturas, vamos escolher a cor diretamente aqui. Ok? Eu vou então escolher aqui o azul. Pronto, e criei um material azul. E agora posso simplesmente clicar e arrastar, por exemplo, ao meu cubo. Clicar e arrastar, por exemplo, ao chão. E apliquei aquele material ao cubo e ao chão. Portanto, tenho dois objetos com o mesmo material. Isto tem uma implicação, pode não ser óbvia, que é, se eu vier aqui, por exemplo, ao chão, eu agora posso mexer no material diretamente aqui.
E vocês veem aqui o material azul. E então eu posso, por exemplo, imaginem que afinal eu não quero que o chão seja um azul assim tão azul, quero um azul mais claro, vou clicar aqui na cor e vou aplicar um azul mais claro, mas vocês veem que também mudou na caixa. Portanto, quando os objetos partilham o mesmo material, ele alterando não altera em todos. Portanto, os materiais são partilhados, sendo o mesmo material, é o mesmo shader que está a ser usado, então alterar um afeta todos. Agora eu vou criar outro material. Eu posso criar um material novo a partir do zero, ou então posso duplicar um que já existe. Eu posso, por exemplo, clicar aqui no azul e fazer Ctrl D, que é a mesma coisa que fazer botão direito e nem sempre aparece aqui essa opção. Desta vez não aparece mesmo. É aqui no Edit, há aqui o Duplicate. Vamos ver? Às vezes o Duplicate aparece com o botão direito, outra vez não aparece. É alguma daquelas incongruências que o Unity tem. E agora vou então, fiquei agora com dois azuis, o azul e o azul 1. Então o meu azul 1 vai ser que eu vou aplicar, por exemplo, aqui ao chão. E agora posso alterar o azul 1 para ser então uma cor assim mais clarinha e fico com dois azuis. Ok? Só para experimentarmos, para ver se vocês apanharam tudo até agora, vou criar uma esfera. Vou aqui à hierarquia, clicar no mais, 3D Sphere. Vou alterar o nome da esfera para bola. Vou posicionar aqui a bola também em cima do meu plano. Vou criar um material na pasta dos materiais vermelho. Podia duplicar um daqueles, mas eu vou fazer do zero para vocês verem. Botão direito, Create Material, vermelho. Vou mudar então o vermelho para vermelho e vou arrastar para a minha esfera. Ok? Agora imaginem que vocês querem que a vossa esfera seja transparente. Então, em vez de opaco, pomos transparente. Estão a ver que às vezes os objetos ficam com esta cor porque ele está a compilar o shader. Aparece aqui em baixo dizer que ele está a compilar o shader. E agora vou à minha cor e aqui em baixo temos o alfa. Se eu arrastar o alfa o mais próximo do zero, vocês podem ver que a esfera fica transparente ou semi-transparente. Portanto, é aqui que nós controlamos a transparência dos nossos objetos. Pronto, tenho então dois objetos. A minha câmera, deixem ver se ela vê. Por acaso vê, está assim um bocadinho de lado, mas não há problema, dá para ver na mesma. E eu agora vou executar o meu jogo. E nada acontece. Portanto, os meus objetos estão a flutuar no ar e não caem. Porquê? Porque os meus objetos têm os dois. Eu vou voltar, parei o jogo e vou voltar aqui à janela da cena. Os meus objetos têm os dois. Por acaso a caixa não tem colliders, ainda bem, vai servir para vos mostrar uma coisa. A bola tem o collider, mas nenhum deles está entregue ao motor de física. Neste momento estes objetos estão dependentes de eu fazer código para os movimentar, para que eles façam alguma coisa. Então eu posso querer que seja o motor de física a fazer com que eles respeitem as leis da física. E para isso o que eu vou fazer é adicionar um componente novo. Vou selecionar a minha caixa, aqui na hierarquia, e agora no Inspector, vou ao botão Add Component e vou procurar aqui o componente que eu quero. Vocês podem ver que existem, eu não queria dizer, mas é quase milhentos diferentes tipos de componentes. Há componentes de física e dentro dos componentes de física há um que é o Rigid Body. Vocês não precisam de procurar por aqui o vosso componente, vocês podem simplesmente começar a escrever aqui Rigid Body e ele aparece-nos na lista. Portanto, o Unity, pelo menos aí ajuda-nos a procurar. Não é o 2D é para jogos 2D, é só o que diz Rigid Body. E o que é um Rigid Body? Basicamente é nós dizemos ao Unity este objeto, neste caso a minha caixa, fica entregue ao mundo, fica entregue a ti, ao teu motor de física, e tu é que vais manipulá-lo. E vocês podem ver aqui algumas propriedades, nós depois vamos ver isto com mais calma, porque vamos ter um vídeo sobre a parte da física, mas vocês podem já ver aqui algumas das propriedades que este objeto vai ter, nomeadamente a sua massa, e que ele respeita as regras da física. Está aqui o Use Gravity. Então se eu agora executar esta caixa já vai cair, porque ela já tem um Rigid Body. Pronto, e vocês podem ver que ela atravessou o chão porque
o chão tem um collider, que até é do tipo Mesh Collider, mas a caixa deixou de ter o collider porque há um bocadinho removiu. Então eu vou voltar-lhe a adicionar o collider. Vou clicar aqui no Add Component com a caixa selecionada, vou escrever collider e vou escolher o Box Collider. Nós depois vamos falar com mais calma o que é querem dizer estes diferentes colliders. Mas se vocês repararem, agora já estão aqui aquelas linhas verdes que representam o collider. E agora, quando eu executar, a caixa já não deve atravessar o chão, porque já vai colidir com o chão. Pronto, e parou ali. Uma regra muito importante, para que dois objetos colidam, os dois têm que ter colliders e pelo menos um deles tem que ter rigid body. Nós depois vamos ver isto com mais calma, quando fizermos funcionalidades como atirar pedras e perder vida com armadilhas e por aí fora. Mas ficam já a saber, dois objetos no Unity só colidem se pelo menos um deles tiver rigid body. Se eu estiver a movimentar, por exemplo, aquela bola por código, ela não vai colidir com nada, porque ela, apesar de ter um collider, ela não tem rigid body. Ela só iria colidir, por exemplo, com a caixa, porque a caixa tem rigid body, mas não colidia com o chão, porque entre o chão e a bola não há nenhum rigid body. Ok? Pronto, então agora vou selecionar a bola. Vou-lhe adicionar o rigid body também. E se eu agora executar, tanto a bola como a caixa devem cair. Pronto, e vocês veem, a bola está um bocadinho transparente, ou muito transparente, e caíram os dois. Pronto, e já temos aqui uma boa introdução ao Unity, às funcionalidades básicas do Unity, às primitivas, e pronto, e vocês agora podem experimentar com criar aqui mais primitivas. Portanto, esta janela aqui que chama-se hierarquia, não é por acaso que ela se chama hierarquia, porque eu posso pôr objetos uns dentro dos outros. Por exemplo, eu posso criar aqui um objeto vazio, e vai ser a última coisa que eu vou fazer neste vídeo, porque já vai muito grande. Create Empty, cliquei no mais Create Empty, e agora tenho aqui um Game Object, vocês podem ver aqui no Inspector, não tem nada. Não tem nenhum componente a não ser a Transform. E agora, com este Game Object selecionado, eu posso ir ali outra vez ao mais, ou então clicar com o botão direito em cima dele, e ir aqui a 3D Object, e vou escolher, por exemplo, o cilindro. Pronto, e agora este cilindro, vocês podem ver aqui na hierarquia que o cilindro está dentro daquele Game Object. Isto aqui funciona como no HTML, que neste caso este aqui é o pai, eu até vou-lhe alterar o nome para pai, e este aqui é filho. Vou alterar o nome dele para filho. O que é que isto quer dizer? Se eu selecionar o pai e o arrastar, o filho vai com ele. Ok? E se ele tiver vários, eu vou criar outro, botão direito, 3D Object, pode ser por exemplo um cubo. Eu vou fazer aqui zoom out, vou pôr o cubo ali para o lado. Se eu arrastar agora o pai, vão os dois com ele. Ok? Portanto, quando eu arrasto o pai, o filho ou os filhos que ele tiver, vão todos com ele. E são todos afetados pela rotação do pai. Por exemplo, eu selecionei o pai, vou rodar, estão a ver? Ele afeta todos. Pela escala do pai, se eu arrastar aqui, se alterar a escala do pai, alteram em todos. Os filhos podem ter a sua própria rotação e a sua própria posição, ok? Por exemplo, a posição do filho e a posição e a rotação do filho e a própria escala agora dependem do pai. Por exemplo, vocês podem ver aqui o filho, que é este cilindro, está na posição 000. Ele não está na posição 00 do mundo, ele está na posição 00 relativamente ao pai. Portanto, eu se mudar o pai de sítio, o pai está em menos 1.93, 1.44, menos 2, e o filho continua a estar 000. Porque em relação ao pai, ele está no centro da posição do pai. Se eu arrastar o filho para ali, o pai continua no mesmo sítio, estão a ver, o pai está além, e eu agora só arrastei o filho. Portanto, recapitulando, quando eu altero o pai, os filhos que ele tiver vão com ele. Se eu alterar a rotação, se eu alterar a escala, a mesma coisa. Ou seja, o pai afeta os filhos, no entanto eu posso mudar os filhos de sítio, posso alterar a escala dos filhos, posso fazer o que quiser com eles, que não afeta o pai, nem afetam os outros filhos. A hierarquia pode ter um filho que depois é pai de outro. Por exemplo, imaginem que vocês querem que o cilindro tenha como filho o cubo,
eu posso simplesmente agora pegar no cubo e arrastá-lo para cima do filho, ou do cilindro. E ele agora, o cubo é filho do cilindro e o cilindro é filho daquele objeto vazio. Não convém fazermos hierarquias muito complicadas, porque às vezes depois também nos perdemos, mas por outro lado, é uma maneira que nós temos de nos organizar. Por exemplo, criar um objeto vazio, chamar-lhe edifícios, e arrastamos para lá todos os edifícios que nós temos no nosso nível, assim é mais fácil encontrarmos as coisas. Criar um objeto vazio, chamar-lhe árvores e pormos lá as árvores todas dentro. Portanto, é uma maneira também de termos uma hierarquia mais ou menos controlada em relação em termos de organização. Pronto, e para já vou ficar por aqui em relação a este vídeo, já vai muito grande. Espero que tenha servido para vocês terem uma primeira abordagem aqui ao ambiente do Unity, aos princípios como o Unity organiza, o GameObject, os componentes, o Inspector. Vocês podem arrumar aqui as vossas janelas como vocês bem entenderem. Eu vou se calhar manter esta formatação, apesar de não ser aquela que eu costumo usar, para aquelas pessoas que não quiserem mudar nada, manter-se para ser mais fácil para toda a gente. Vou só, antes de terminar, voltar a gravar, fazer file save. Vocês reparem que quando gravam desaparece dali o asteriscozinho em cima. E se vocês não quiserem que isto chama Sample Scene, vocês podem vir aqui à pasta de cenas e também fazer o rename aqui em baixo. Na janela do Project, botão direito, rename. Eu vou chamar isto cena teste. Pronto, e mudei o nome e assim não baralho, porque esta cena de teste é mesmo só isso, é só mesmo uma cena de teste. Pronto, e ficamos por aqui com este vídeo que já vai longo. Até à próxima sessão.